determinado tipo de... Quando é que você usa um método assíncrono, quando não? Preocupa com o conceito, preocupa em entender profundamente os conceitos, a teoria, isso que tá. Depois, aplicar isso, é só adaptar. Uma coisa bem importante que eu acho que a Jennifer falou aí, que ela tá começando, né, que ela fica nervosa com esse tanto de coisa, e eu acho que isso é super normal também. Quando a gente também estava começando, e a gente conversou um pouco disso no podcast, isso pode até ser visto como uma barreira, né, tipo assim, nossa, eu tenho que aprender todas essas linguagens, né, todas essas coisas, todo dia, igual o Chagas falou, né, todo dia, aí cada, sei lá, X tempo aí, um framework novo é lançado, eu tenho que aprender tudo isso. Então a gente fica mesmo assim, né, assustado. Eu acho que isso é comum, não é só você, Jennifer. Então você pode ficar tranquila em relação a isso. E porque realmente é tudo muito dinâmico mesmo. Mas como o Luiz Fernando falou, a dinamicidade, o paradigma, né? Se a gente não muda o paradigma de uma linguagem, normalmente a gente consegue aprender muito fácil as linguagens, assim, se a gente sabe a lógica, né, da programação. E aí você vai simplesmente assim, nossa, não, isso aqui eu consigo consultar, eu consigo ver, eu consigo aprender. E no final das contas, a gente chegou a falar sobre isso também num outro podcast, que faz muito sentido você não ser especialista, tipo assim, né? Você não ficar tipo, nossa, eu amo essa linguagem, eu só programo nessa linguagem. O importante mesmo é você conhecer as bases, você conhecer como fazer um bom código, né? A lógica e tudo mais. Com certeza, Fernandinha. Assim, é lógico que vai ter cenários que você vai ter que se especializar, assim. Mas eu acho que vai ser até quando você já está com tempo de mercado, vai ser até um diferencial. Nesse momento, eu tentaria fugir do especialista, né? Acho que seria mais até um outro momento da carreira. Tinha alguém que estava com a mão levantada e deslevantou a mão. Na verdade, existe uma palavra para isso, chama abaixou, né? É que eu fui contemplado. Eu ia comentar que, de fato, quando você está no começo, você sente muita insegurança. Mas, seguindo seu conselho de focar nas bases, o JavaScript, o HTML e o CSS nunca mudam. Quando você começa a programar com as bases, você começa a entender por que existe outros frameworks, porque você vai começar a enfrentar problemas. As coisas, às vezes, não são muito simples de fazer com essa base. Mas isso justifica o uso do framework e te faz sentir poderoso, né? Te faz sentir que o tempo que você está gastando ali com o framework é bom. E como também já comentaram que agora, nunca use um framework sem entender a arquitetura dele, né? Então, um desenvolvedor, ele não só digita, ele entende da arquitetura do software que ele está fazendo. Então, se é front-end, entender comunicação web de rede, né, é importante. E esses conhecimentos todos que vão te tornar cada vez mais apto a aprender novas linguagens, né? E dar essa segurança de não importa o que apareça, se precisar programar em Kotlin, vai ser. Entender o que está por trás ali é realmente muito importante. Até tem uma discussão muito grande, assim, quais são linguagens boas para você iniciar o aprendizado? Tem mais ou menos duas escolas aí que vão. Primeiro, a linha de... você vai aprender com Python, porque você vai estar aprendendo quase com uma linguagem de super alto nível ali, é quase um pseudocódigo, principalmente se for da língua inglesa, né? Ou você vai aprender uma linguagem mais baixo nível, porque você vai sabendo que, por exemplo, um inteiro, para você salvar ele numa string, você vai ter que converter e tudo mais. Toda aquela coisa que o Python meio que faz por baixo dos panos. Então, vou aprender usando C++, alguma outra linguagem bem mais baixo nível. Eu acho que são dois caminhos distintos, assim, vai depender até mais do seu perfil, por qual ir. Mas depois, vamos supor que você foi pelo caminho do Python, que é até o caminho mais tradicional. Depois entender o que está acontecendo por trás é algo super válido. Só queria contemplar mais alguma outra coisa da sua fala sobre, estou mudando de área, etc e tal. Eu vou aproveitar até que o Quirino está aqui, se ele quiser falar, mas eu já vou expor ele aqui. Quando ele veio para a DTI, ele veio sem a bagagem de desenvolvimento nenhuma, veio com o perfil de quem poderia aprender desenvolvimento. Ô, Bexiga, você quer contar um pouquinho aí? Nem te preparei pra isso, mas... Eu tô colocando a camisa aqui pra poder ligar a câmera, mas... Pera, deixa eu tirar o fone, 2 segundos, pera aí. Ele foi meio que avisado, tá, Chagas? Porque eu falei assim, o Quirino tá aqui. Ele teve uma dica também. Teve vários momentos aí, mas... Enquanto ele não botou fé que a gente ia insistir. Aí, enquanto ele coloca a camisa... Eu já botei a camisa. Cadê? Eu também passei por isso. Então, quando eu entrei, meu primeiro trabalho foi na DTI, eu fiz, assim, engenharia mecatrônica,
E, assim, no meu curso eu tive, tipo, a EDS 1 e a EDS 2, que, assim, eu aprendi, tipo assim, o básico do básico em C, e de uma maneira bem, assim, era bem o básico mesmo, assim, do básico. Eu não sabia bem nada de, tipo assim, a nível profissional mesmo, assim, de programação. Aí eu entrei na DTI, a DTI tem, não fazendo marketing aqui, né, mas ela tem bem essa cultura de formar muita gente, assim, então eu tive bastante suporte aqui dentro, e fui estudando e na prática, inclusive eu acho que é um dos melhores jeitos de estudar, assim, que é fazer mesmo, assim, não ficar só lendo coisa e tal. E aí fui desenvolvendo, aprendendo, estudando, aí eu tô aí na DTI até hoje, né, assim, mas eu cheguei bem assim, eu lembro que eu entrei na DTI, a galera falava assim, tem que fazer não sei o que dos nuggets. Eu só pensava nos nuggets, a comidinha, sabe, da Turma da Mônica. Tem que fazer não sei o que da Ajax. Aí pra mim era um time de futebol. Tipo, eu achava só engraçado os termos, tinha a menor ideia do que a galera tá falando. Mas aí com o tempo, assim, a gente vai pegando e foi bem tranquilo. Depois de um tempo assim, você dá... Às vezes a gente vê isso com outros estagiários também, que a pessoa chega bem crua, não sabe de nada, os termos assim, mas você dá um mês a pessoa já tá, tipo assim, como se fosse uma língua normal dela, assim. Então acho que bem... O começo é difícil, mas depois vai, assim. E depois você entende que é normal não saber também, né? Que, assim, muitas vezes as posições as pessoas não sabem mesmo e parte do nosso trabalho como desenvolvedor é estar disposto a aprender, né? Estar disposto a pesquisar, estar disposto a ir lá. Quem nunca digitou, sei lá, como que eu faço isso em JavaScript com a sintaxe de outra linguagem, sabe? Uma coisa desse tipo. A gente brinca muito que... Peraí que passou uma moto aqui, que programador, na verdade, ele é um buscador do Google profissional. Assim, tem o tom pejorativo disso, né, que no final das contas os caras não sabem nada, não é bem assim, mas acaba que a gente tem que realmente buscar muitas coisas, né, então acaba que você vai meio que, igual o Luiz colocou assim, como fazer? Você meio que já sabe fazer isso num paradigma, você vai meio que transpor isso para o outro, entender as diferenças, e vai agregando conhecimento com isso, né? Nisso causa um incômodo porque realmente, aí eu não vou mentir para quem está entrando na área, é uma área que você se desatualiza muito fácil, isso causa até uma certa ansiedade. Talvez eu acho que seja o lado mais negativo da profissão, mas vem com um lado, talvez o que muita gente considera um dos mais positivos, é que a rotina ela é quase inexistente. Seja por conta do seu dia a dia ali, mas você sempre vai estar tendo que... Lógico, né? Tem períodos que você vai estar mexendo com a mesma coisa, mas ao longo dos anos vai mudando como se faz, sabe? O processo vai mudando. Então, por exemplo, se você pegar há 10 anos atrás, a cultura de teste automatizado, ela era muito um bebê, assim. Quem fazia isso era acadêmico, sabe? Hoje em dia ninguém cogita ou não deveria cogitar, desenvolver um código sem teste automatizado. Já é um negócio que está ali no sangue, no dia a dia. Então, até a parte de processo mesmo vai tendo uma evolução, e assim você fala assim, não, 10 anos é muita coisa, mas em outras profissões, 10 anos não muda quase nada, né? E é interessante que isso aí que você falou, que eu acho, eu pegando desse tempo todo que eu tenho de experiência, quando eu comecei o desenvolvimento em 98, estava mudando o paradigma. Tinha o paradigma das pessoas não terem computador próprio, que era muito caro. Então, tinha um mainframe com aquele famoso terminal burro, que é simplesmente com a tela verde, o cara fazia os negócios ali, não tinha processamento nenhum, era tudo no mainframe. Com isso, os computadores foram evoluindo, foram ficando mais barato, cada um começou a ter seu computador. Saiu desse paradigma e foi para o paradigma duas camadas, cliente e desktop. Eu instalo o meu cliente, instalo meu software local que comunica com o servidor e fica essa coisa, né? Metade aqui, metade lá. E aí foi mudando novamente, voltando ao paradigma das pessoas para pensar no paradigma do terminal burro. Quando a gente começou a mudar, voltar para a web, voltou a ter o quê? Eu tenho um servidor web, que é o que faz tudo, e o browser, inicialmente, era nada mais nada menos que o terminal burro. O browser, né, se pensa no browser nos primórdios de 15, 20 anos atrás, o browser era um terminal burro, que não fazia nada. Hoje, já mudou de novo o paradigma. A gente já tem uma mistura desses dois. Nós temos servidores extremamente poderosos, que a gente tem acesso em nuvem, em paralelismo, em toda uma infraestrutura super acessível, ao mesmo tempo que a gente tem computadores, até mesmo celulares muito poderosos, que conseguem processar muita coisa. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, um terminal inteligente, juntando com um servidor inteligente. Então, a gente mesclou as duas, mesclou os dois mundos num só.
Então, assim, se a pessoa fica naquela coisa assim, não, agora, esse lá nos anos 2000, não, agora acabou, lá em 1998, agora acabou esse negócio de ter um servidor lá e o terminal burro aqui, agora é cliente-servidor, agora despreza o outro. Passou uns anos e voltou. Então, a coisa é muito cíclica. Então, o conhecimento que você tem não é desperdiçado. Que a pessoa tendo esse conhecimento, tendo essa bagagem, isso não é desperdiçado, isso só vai agregar, porque mais cedo ou mais tarde muda de novo. Isso aí vocês podem ter certeza que seja daqui a 2 anos, que seja daqui a 5, daqui a 10 anos, mudou tudo de novo. Com certeza. E assim, a parte, né, vamos chavear um pouquinho aqui de assunto, né? Então, a gente tem realmente esse mundo muito dinâmico, etc e tal. E aí, o que a gente faz para poder correr atrás disso, né? É estar sempre estudando. E aí, estudando, não necessariamente vai ser digamos, estudo formal, pode ser que seja, né, digamos, na faculdade, universidade, cursos, etc. Mas acaba que cada um tem um jeitinho seu de estudar, né? Então, eu queria pedir aqui para a galera que, desenvolvedores aí de plantão, uma pergunta: como que vocês costumam estudar? Vou apontar um dedo para já começar. Fernandinha, começando você então, como que você costuma estudar? Então, eu gosto de ler livros, assim, ultimamente a gente faz umas práticas aqui na DTI, que é o Learning Loop, né, que isso eu gosto pra caramba, assim, que basicamente, para quem não conhece, a gente lê um livro em grupo, e nosso grupo lá, sei lá, tem umas 5, 7 pessoas, e cada semana a gente lê um capítulo desse livro, e aí a gente junta, né, reúne, e discute esse capítulo. Eu gosto bastante desse jeito, assim, principalmente porque eu acho que se eu ficar estudando sozinha, né, eu sou pouco disciplinada para aprender coisas fora da minha prática. Então, esse negócio do Learning Loop é muito bom, eu acho muito bom. E fora a prática, eu acho que a prática, igual assim, né, pensando nesses negócios do Learning 3.0 e tudo mais, a forma nova, né, assim, melhor forma de aprender, eu acho que é a prática mesmo, assim, é a gente tentar pegar na prática, fazer, até você ver problemas, né, você tentar solucionar problemas daquilo que você está tentando aprender. Eu acho que essa é a melhor forma nesse momento, para mim, assim. Pegando o nexo no que a Fernanda falou, de você pegar os problemas para resolver e tudo mais, uma forma que eu gosto muito também é assim, tem muita comunidade, às vezes você quer, eu quero aprender React. Aí tem a comunidade com React, o pessoal tem muitas dúvidas, muitas coisas. E assim, o pessoal contribui com soluções. Então, às vezes, quando você está no início, tudo bem, você vai começar a estudar a linguagem, vai estudar o JavaScript, o React, ou no back, a Cloud, qualquer outra coisa que você quiser estudar, mas quando você começar a entender aquilo, para você aperfeiçoando, vai tentando ver quais são os problemas que está acontecendo e como é que o pessoal conseguiu resolver isso. Ou então tenta, talvez, você teve um problema, não pegar só também uma solução pronta e entender, tipo, como que aquela solução aconteceu, ver o que o Medium, essas coisas estão reportando, assim, de tendências, dessas coisas, e tentar dedicar um pouco para isso. Eu, no meu caso, eu não sou muito de conseguir ficar lendo livro igual a Fernandinha, não. Os grupos aqui até me esforçam para participar e tudo mais, mas a forma que eu consigo eu quero testar alguma coisa, eu vou lá, instalo a minha máquina, eu faço o teste, eu baixo o Docker, eu rodo o Docker lá, e aí eu consegui testar alguma coisa, eu falo, não, beleza, agora se eu quiser melhorar isso um pouco, o que eu posso fazer aqui? Não, agora eu quero fazer um Docker que eu quero colocar mais aplicações, colocar mais coisas, e eu vou mais para essa parte da experimentação mesmo, é um pouco do que o Chagas falou lá, de cada um ter seu próprio estilo de como que você faz, sabe? Mas se você resumir, o meu estilo seria experimentar as coisas e tentar resolver problemas, principalmente os que eu não passei, porque se for esperar eu passar por todos os problemas, eu acho que limita muito a gama de coisas que você tem. A gente tem 2 mãos levantadas aí, Fernando e depois o Pio. O Fernando abaixou a mão. Pode ser você então, Pio. Vai lá. Eu ia estar muito na aula do Gabriel. Meu método de aprender é exatamente esse. Tipo assim, eu prefiro muito mais fazer. E o meu método mais de aprender é lendo a documentação original de quem fez alguma coisa. Então, eu venho de programação de Java, então Java tem muito Javadoc, né? Então, nas classes todas são documentadinhas, tem um método de documentação Javadoc. E eu simplesmente pegava e lia a classe mesmo para entender como funcionava a coisa. Eu ia muito no tentar ver como é que o desenvolvedor pensou como aquilo deveria ser utilizado. Aí eu consigo tentar pensar como aquele cara pensou para usar aquela ferramenta. Esse é o meu jeito de estudar. Eu tento ver, tipo assim, como que o cara pensou usar aquela ferramenta e utilizar daquela forma. Mas eu sei que para muita gente isso não faz nenhum sentido. Por causa que eles vão ler o Javadoc, velho, como que isso aqui? Como é que junta esse quebra-cabeça aqui? Não faz sentido nenhum. Fernando Augusto,
Você que tá com a mão levantada.